Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Morrinho, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar com a aula 36, a aula que fecha o bloco de aulas a respeito de fontes de energia. E trabalharemos nessa aula duas fontes que são muito importantes na matriz energética e na matriz elétrica brasileira: a energia hidrelétrica e a biomassa. A biomassa, em especial, utilizada no setor de transportes, enquanto que a hidroeletricidade, utilizada aí para abastecer o setor doméstico, industrial, a geração de eletricidade no Brasil. Estejam bem atentos, porque é um assunto bastante recorrente nas principais provas, que a gente vai aprofundar nos próximos slides. Me acompanhe. Para começarmos então a nossa aula, vamos analisar o que é a biomassa e como que ela é utilizada na produção de biocombustíveis. Biomassa, pessoal, é toda matéria orgânica que não é fóssil que pode ser utilizada na geração de energia. Então, os combustíveis fósseis que nós já estudamos, petróleo, carvão mineral, gás natural, a rocha de xisto da qual se extrai o gás ou o óleo, são fontes fósseis de energia, ou seja, que foram se formando ao longo do tempo geológico pela decomposição de matéria orgânica. Essa matéria orgânica que a gente caracteriza enquanto biomassa, ela não é fóssil, mas da mesma forma ela pode ser utilizada, da mesma forma que os combustíveis fósseis, ela pode ser utilizada na geração de energia. Então a lenha, que há muito tempo vem sendo utilizada, hoje nem tanto, mas já foi muito utilizada, o lixo orgânico, o esterco de animais, restos de alimentos, em especial vegetais, por isso eu trago o grifo, são recursos que a gente encontra na natureza e que podem ser utilizados na geração de energia. Lembrando que eu não estou pensando só em eletricidade, mas em energia como um todo. E aí o que eu quero destacar é justamente esse aproveitamento de vegetais específicos do qual os biocombustíveis podem ser produzidos. E aí, pensando em biocombustíveis, dois biocombustíveis podem se destacar. O etanol, enquanto biocombustível, e esse etanol pode ser produzido a partir da cana, a partir da beterraba ou a partir do milho. Trago o grifo da cana-de-açúcar, porque no Brasil, ao longo da história recente, principalmente após a década de 1970, a gente utilizou bastante, ou passou a utilizar bastante a cana-de-açúcar na produção de etanol, que foi o momento do desenvolvimento do programa Proálcool, lá no contexto dos choques do petróleo, conforme já estudamos em aula anterior. Na Europa, em especial na França, é muito comum o uso da beterraba nessa produção de etanol, e nos Estados Unidos é muito comum o emprego do milho nessa mesma produção de etanol. Então são peculiaridades aí de regiões geográficas distintas. No caso do biodiesel, a gente tem a mistura de óleos de plantas oleaginosas com derivados de petróleo. E aí você tem um percentual que pode aumentar ou pode diminuir de acordo com o biodiesel que é produzido, mas que tem aí alguma fonte de biomassa sendo utilizada. Eu coloquei como destaque na produção de biodiesel a soja, tá? Por isso que eu também grifei aí no slide para vocês. Mas pode ser óleo produzido a partir do algodão, do dendê, da mamona, da canola, pode ser até mesmo óleo de gordura animal, tá? Mas em geral utiliza-se a soja. E qual é a dica que eu acho muito importante para vocês? Voltar lá atrás na aula que a gente teve sobre agropecuária no Brasil, olhar para a produção agrícola no Brasil e identificar ou retomar onde está o cultivo de cana no Brasil, onde está o cultivo de soja no Brasil. E é só para lembrar vocês, cana-de-açúcar muito forte no interior de São Paulo, muito forte também na zona da Mata Nordestina e vem se expandindo em direção ao centro-oeste, dada a demanda de etanol no território brasileiro. No caso da soja, a gente tem a soja como um dos principais produtos de exportação do Brasil, um cultivo que se iniciou no oeste da região sul, então oeste do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, mas que a partir da década de 60 começa a migrar com a expansão da fronteira agropecuária para o centro-oeste, para o norte, e hoje continua contribuindo para o avanço da fronteira agropecuária para a região do Matopiba ou Mapitoba, aí vai do gosto de cada um, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É sempre comum aparecer o questionamento dessas biomassas ou desses biocombustíveis com essas atividades agrícolas, a maneira como elas se organizam, tá? E a maneira como elas se organizam, a gente sabe hoje que é cada vez mais vinculada ao agronegócio. Pensando agora na questão das vantagens e das desvantagens em relação a essa fonte de energia ou a essas fontes de energia. Nas vantagens, gente,
São fontes renováveis de energia. Não que a natureza produza essas fontes de energia à medida que a gente vai esgotando, mas são fontes renováveis pela ação humana. Então, à medida que a gente tem uma demanda maior de biodiesel, a gente tem uma demanda maior de etanol, a gente pode cultivar essas plantas e produzir essas fontes energéticas para a nossa utilização. Ao mesmo tempo que a gente tem esse caráter renovável, que é bastante positivo se a gente comparar com os combustíveis fósseis, em relação à contribuição para o efeito estufa, também tem um aspecto positivo. Por quê? Porque não se tratam de fontes limpas, mas se tratam de fontes menos agressivas no que diz respeito à intensificação do efeito estufa do que a queima de combustíveis fósseis. E por que eu digo que elas são menos agressivas? Porque, de alguma forma, à medida que você queima o biodiesel, à medida que você queima o etanol lá no veículo que você possui, a planta a qual você produziu esses combustíveis pode neutralizar, pelo menos parcialmente, esse CO2 que foi emitido na atmosfera pela queima dos combustíveis. Claro que não é uma neutralização perfeita, mas entre neutralizar um pouco e não neutralizar, esse pouco já faz bastante diferença. Por isso, é bem interessante do ponto de vista ambiental, pelo menos nesse aspecto. No que diz respeito às atividades econômicas, você tem um novo dinamismo econômico em função dessas novas fontes energéticas. Então, quando a gente olha para o Brasil, o peso que essas fontes de energia, em especial o etanol, tem na cadeia produtiva brasileira é um peso bastante interessante. Estimula a produção de cana-de-açúcar, estimula a produção de técnicas que vão ser usadas nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar, estimula a cadeia produtiva do etanol, a venda do etanol, a venda, né, desses combustíveis nos postos. Quer dizer, você tem uma geração de empregos bastante significativa à medida que você desenvolve uma nova fonte energética. Então, posso tratar isso como algo vantajoso. E a última vantagem que eu gosto de ressaltar com vocês é quando você vai abastecer o seu veículo. Você tem a opção de abastecer com o etanol, você tem a opção de abastecer com a gasolina, né, quando a gente pensa no automóvel individual, e em geral a gente encontra um preço de etanol bem mais competitivo do que o preço da gasolina. Aí sempre tem um aluno que fala, né? Ah, mas a gasolina tem um rendimento maior no carro, quer dizer, eu consigo rodar mais com o carro se eu abastecer a gasolina. Aí vai depender muito da política de preços. Normalmente a gente olha para o preço da gasolina, multiplica por 0,7. O resultado, se ele estiver maior do que o preço do etanol, vale a pena você usar o etanol. Se você tiver um resultado menor, aí vale a pena você utilizar a gasolina. Beleza? Bom, acho que eu falei direito. Não sei se a minha matemática aqui foi tão clara para todos vocês. Mas a gente tem que lembrar que nem tudo são flores, né? Nem são só vantagens que apresentam aí no uso dessa biomassa e desses biocombustíveis. Trago também para vocês as desvantagens da utilização dessa fonte de energia, ou críticas, quando a gente pensa na utilização dessa fonte de energia ou dessas fontes de energia. A primeira desvantagem, turma, é que nesse processo de produção de biodiesel, nesse processo de produção de etanol, existe consumo energético. E existe um consumo energético bastante elevado, que dependendo da maneira como esse combustível for feito, a gente tem um gasto energético maior do que ele consegue gerar propriamente de energia. E aí a gente percebe que do ponto de vista energético, indiretamente a produção de biocombustíveis, ela não é tão interessante assim do ponto de vista ambiental. Tudo vai depender de como essa energia também vai ser gerada. Joia? Agora, o que mais chama a atenção é a degradação ambiental. Aí você fica encanado, né? Fala assim, mas Moinho, você não acabou de falar que é mais interessante porque contribui menos para o efeito estufa? É uma vantagem, mas não falei que é só vantagem ambiental. Existem desvantagens ambientais também para a gente analisar. Estou falando de gêneros agricultáveis. Gêneros agricultáveis demandam recursos de solo. Se eu tiver nutrientes no solo e eu utilizo demais esses nutrientes do solo sem reposição, eu tenho um desgaste significativo desse solo. Se o cultivo, se a colheita depende de maquinário agrícola, eu tenho um processo de compactação que pode degradar também esse solo. Claro, à medida que eu vou utilizando esse solo racionalmente, eu posso fazer a reposição desses nutrientes, eu posso fazer de novo o preparo desse solo para que esses problemas sejam minimizados. Mas se não for feito bem, de forma bem adequada, esses problemas serão recorrentes e irão aparecer. Também posso citar como desvantagem ambiental a água utilizada na irrigação agrícola.
Quando a gente estuda a água, isso na geografia física, a gente percebe que cerca de 70% de toda a água utilizada no planeta é utilizada na agropecuária e que a agricultura na irrigação tem um papel muito significativo. Em um mundo em que a água potável se torna cada vez mais escassa, esse é um motivo de preocupação. E por fim, a gente pode falar no desmatamento em biomas nativos para dar lugar a essas áreas de cultivo. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a expansão da soja no centro-oeste, no norte do Brasil, Cerrado e Amazônia, são florestas, são biomas, que estão sendo desmatados já há algum tempo para dar lugar a essas áreas agricultáveis, por mais que sejam áreas destinadas aí à produção energética. Beleza? Também há uma crítica muito significativa quando se pensa na expansão das áreas agricultáveis, desses insumos energéticos, no lugar de insumos alimentares. Então, à medida que a gente tinha antes, no interior de São Paulo, por exemplo, áreas de cultivos em pequenas propriedades de arroz, feijão, batata, mandioca, e essas áreas gradativamente foram sendo substituídas por áreas de cultivo de cana-de-açúcar, a gente tem uma oferta alimentar menor, um preço de alimento maior. Numa sociedade desigual como a nossa, isso faz bastante diferença no que diz respeito ao acesso ao alimento e ao combate à fome. Também existe uma crítica muito significativa que eu coloco aí num último item, que é a tendência à concentração fundiária. Produzir cana, produzir soja é extremamente rentável hoje do ponto de vista do atendimento às necessidades industriais e do mercado consumidor. Gera um retorno financeiro bastante satisfatório. E à medida que esse retorno financeiro acontece, a compra de novas áreas para a expansão desses cultivos acaba acontecendo em maior quantidade. Então, você tem uma tendência à concentração fundiária vinculada a essas monoculturas para a produção de energia. Ô Morrinho, mas e a questão da mão de obra? A questão da mão de obra já foi uma grande crítica, né? Os boia-frias que trabalhavam nas lavouras de cana tinham relações de trabalho bastante degradantes. Mas como a tendência hoje é uma tendência ao agronegócio se desenvolver mais vinculado a esses cultivos, o que a gente pode criticar é que a intensa mecanização agrícola leva ao desemprego estrutural no campo. Então, não vou falar mais de relações de trabalho degradantes, mas de desemprego estrutural acontecendo na zona rural, o que força o êxodo rural a acontecer. Beleza? Então, isso é o que eu tinha para conversar de importante com vocês a respeito de biomassa, a respeito de biocombustíveis. Vamos passar agora o nosso olhar para a hidroeletricidade, também muito recorrente nas principais provas. Para a gente conversar então a respeito da hidroeletricidade, eu deixei aí para vocês as desvantagens do uso de biomassa e biocombustíveis que a gente conversou anteriormente, para que vocês não se percam nas anotações. E aqui eu tenho o desenho de uma usina hidrelétrica para a gente entender como que a eletricidade pode ser produzida a partir da água. Então, o que a gente tem nesse desenho? A gente tem nessa parte à esquerda do desenho uma represa que foi construída pela ação humana. Então, parte da água foi represada através da construção de uma barragem. À medida que essa barragem existe, ela cumpre, como o próprio nome sugere, o seu papel. Qual é o papel? Barrar a água nesta represa. Uma vez que eu tenho o lago construído, a represa construída, eu tenho junto a essa barragem comportas. Essas comportas, por sua vez, elas podem ser abertas para o acionamento dessa usina hidrelétrica. E como que isso funciona? À medida que eu tenho esse grande volume represado no reservatório e abro essas barragens, abro essas comportas na barragem, a água que existe, ela vai se deslocar através de dutos a uma grande velocidade através da força gravitacional. Então, eu tenho aí o princípio da energia potencial gravitacional sendo fundamental para a geração de energia elétrica. Mas como que isso acontece? Essa energia potencial gravitacional vai fazer com que esta turbina no interior da usina hidrelétrica se movimente. E a movimentação dessas pás, que é o que a gente chama de energia mecânica, vai acionar o gerador de eletricidade. Então, eu tenho energia potencial gravitacional convertida em energia mecânica nas turbinas, que acaba sendo convertida em energia elétrica. O que é muito importante para a gente gerar energia hidrelétrica? Rios.
rios que sejam perenes, rios que sejam permanentes, que sempre tenham um bom volume de água ao longo de seu curso. E, preferencialmente, rios que sejam planálticos. Por que rios que sejam planálticos? Para que haja essa queda da água, para que haja uma facilidade na construção dessa represa. Claro que eu posso construir essa represa em uma área sem desnível, mas a área represada vai ter que ser uma área muito maior. E com isso, os impactos ambientais e sociais se tornam também muito maiores. Então, regrinha, tá? Preferencialmente rios de planalto, mas não é regra, tá? Falei regrinha lá atrás, né? Mas preferencialmente rios de planalto e rios perenes, rios que não secam. Morrinha, vantajosa essa modalidade de geração de energia? Super vantajosa, porque a gente tem uma fonte primária que é a água que não se esgota. Mas você acabou de falar que a água potável vai se esgotar. Mas aqui eu não falei que é a água potável que gera eletricidade. É a força da água que gera eletricidade. Então, desde que eu tenha água e ela se renova pelo ciclo hidrológico, ela vai continuar existindo no rio por conta do ciclo hidrológico, eu tenho uma fonte disponível para sua utilização. Também tenho como vantagem a menor contribuição na emissão de gases de efeito estufa nessa fonte do que ficar dependendo da termoeletricidade, movida aí as termoelétricas a carvão mineral, gás natural ou petróleo. Por quê? Porque quando eu tenho a passagem da água pelas turbinas e a geração de eletricidade, nesse momento eu não tenho emissão de poluentes. Mas no processo de represamento da água, eu tenho muita matéria orgânica que se decompõe junto a essas represas, principalmente de vegetação. Então, o metano resultante dessa matéria orgânica decomposta é um gás de efeito estufa. Então, tem emissão de gases de estufa nas hidrelétricas? Sim. Aonde? Nas barragens que são construídas para a geração dessa energia. Outra vantagem, o grande aproveitamento energético. Toda a água que existe na barragem vai passar pelos dutos, vai gerar energia. E eu não tenho desperdício algum de água. Então, o aproveitamento é muito bom. E como eu estou falando de uma fonte renovável de energia, uma fonte inesgotável de energia, o custo dessa fonte é muito baixo. E o custo da energia gerada por essa fonte também é muito baixo. Poxa, Morrinho, mas não é caro construir uma usina? O custo dessa construção, ele se dilui ao longo do tempo. E aí, quando você tem uma fonte primária, que é a água, que custa barato, você percebe que, no final das contas, é uma forma barata de se obter energia elétrica. Maravilha? Nós vamos olhar para as desvantagens no próximo slide e depois começar a pensar na situação brasileira. E tudo isso aparece demais nas principais provas. No que diz respeito às desvantagens para o uso de energia hidrelétrica, a primeira dessas desvantagens eu destaquei para vocês ao mesmo abordar as vantagens. O custo da energia hidrelétrica é um custo barato, mas construir uma usina hidrelétrica, de fato, é muito caro e, ao mesmo tempo que é muito caro, traz um impacto do ponto de vista social e ambiental bastante significativo à medida que sua obra é realizada. E em que sentido que a gente tem esse grande impacto social e ambiental? Do ponto de vista ambiental, muitas hidrelétricas, ao serem construídas, terem seus lagos, represas, barragens construídas, acabam desmatando biomas nativos. Ao mesmo tempo que desmatam esses biomas, a represa, ao se encher, acaba promovendo também um alagamento desses mesmos biomas. Com essa extensa área alagada, a dinâmica climática daquela região especificamente sofre alteração. O microclima, que é a dinâmica climática de uma região muito peculiar, acaba se tornando relativamente mais úmido e acaba alterando as interações que existem entre as espécies daquele determinado nicho ecológico, dentro daquela determinada região. Do ponto de vista social, o que a gente pode destacar é o deslocamento de populações que vivem às margens desses rios onde as hidrelétricas são construídas ou onde as represas são construídas. Indígenas e ribeirinhos acabam se destacando nesse sentido, que são povos tradicionais, ou seja, são povos que habitam um mesmo espaço já há muitos anos, que têm relações muito próximas com a natureza para a obtenção da sua subsistência, e muitas vezes as relações com a natureza são relações também de ordem religiosa, relações de ordem cultural. Então, quando você desloca essa população,
você interfere não só economicamente, mas também culturalmente no dia a dia dessas sociedades. No que diz respeito à mortalidade de peixes, a gente coloca essa situação por quê? Porque muitas vezes no processo de reprodução de peixes, os peixes sobem em direção à nascente do rio. Não exatamente a nascente, mas sobem o rio na direção contrária ao curso de água. E se eu tenho uma barragem construída, muitas vezes a barragem acaba sendo um obstáculo para esse processo de subida dos peixes em direção à montante do rio, ou seja, em direção à área contrária ao fluxo da água do rio. E por fim, com a área alagada, eu tenho muito solo alagado, muita área agricultável acaba sendo perdida porque ficou também alagada. Então, aqui nessa imagem, o que eu quero trazer para vocês? Aqui à direita, eu tenho uma área de uma usina hidrelétrica tradicional, eu tenho uma represa de perfil de uma usina hidrelétrica tradicional. Essa segunda imagem que aparece à esquerda, e eu aponto aqui nas setinhas em amarelo, ela vista de cima e ela vista de perfil, representam uma novidade no processo de geração de hidroeletricidade, que nós chamamos de usinas a fio d'água. Claro que você não vai levar ao pé da letra essa expressão, porque não é um fio d'água que gera essa energia, mas veja que eu não tenho mais o mesmo desnível acentuado na usina a fio d'água que eu tenho na usina tradicional com um grande reservatório. E se eu não tenho mais esse impacto do grande reservatório construído, e aí você percebe não só no perfil, mas na imagem aérea também do desenho, esses impactos que eu tenho, o desmatamento, o alagamento, alteração de microclima, deslocamento populacional, a perda de solo agricultável, até mesmo a mortalidade de peixes, que pode ser contornada com escadas para esses peixes subirem na direção à montante do rio, esses impactos são minimizados. Mas, repito, são minimizados e não eliminados por completo. Poxa, Morrinho, então por que nem sempre foi feita, ou nem sempre foram construídas essas usinas a fio d'água? O grande problema dessas usinas a fio d'água diz respeito ao volume de um rio que pode ficar sujeito à oscilação. Então, quando a gente tem um inverno, por exemplo, aqui no Brasil, o nível dos rios sofre uma grande redução. E ao sofrer essa grande redução, a quantidade de água que passa pelas turbinas e pelo gerador se torna relativamente menor, tornando inviável a manutenção de uma mesma produção energética. Esse tipo de usina hidrelétrica é bom em regiões onde a quantidade de chuvas é relativamente constante, como é o caso da região norte do Brasil, que tem clima equatorial, como é o caso da região sul do Brasil, que tem clima subtropical e que apresenta essas chuvas regulares. Quando a gente olha para regiões de clima tropical em que o inverno é um inverno muito seco, esse tipo de usina a fio d'água acaba deixando bastante a desejar. Mas veja que é uma alternativa a essa usina mais tradicional. Beleza? Nós vamos olhar agora para a instalação de hidrelétricas no Brasil e o que a gente pode destacar dentro das principais bacias brasileiras. Ao analisarmos a situação brasileira na geração de eletricidade, a gente percebe que a gente tem uma situação bastante confortável. Não à toa, quando analisamos a matriz elétrica do Brasil, a gente percebe que a geração de energia hidrelétrica representa cerca de 70% de toda a energia elétrica produzida no nosso território. Mas por que o Brasil tem esse potencial e tem, ao mesmo tempo, esse aproveitamento tão grande na geração de energia hidrelétrica? Primeiro, nós temos um território de grande extensão territorial e dentro desse território muito extenso, nós temos uma densa rede hidrográfica. O que significa ter uma densa rede hidrográfica? A gente tem uma grande quantidade de rios. E se você lembrar de aulas de relevo em anos anteriores da geografia física, você precisa lembrar que o Brasil é um país formado por planaltos e que os rios que cortam o território brasileiro, em sua maioria, são rios perenes e cortados por planaltos. Poxa, é justamente aquela condição que você colocou no começo desse assunto, Morrinho, que era adequada para a geração de energia hidrelétrica. Sim, rios perenes e preferencialmente de planaltos por apresentarem essas quedas d'água. E quando eu analiso a dinâmica climática no Brasil, a gente percebe que o nosso clima é quente, mas principalmente para a geração de hidroeletricidade, é um clima bastante úmido, que vai tornar o volume desses rios bastante significativo, permitindo assim esse aproveitamento energético. O que o mapa, o que a tabela nos mostra
são as regiões do Brasil com o maior potencial para a utilização de energia hidrelétrica. E o que a gente consegue perceber aqui? Que os tons de verde mais escuros são aquelas áreas mais interessantes para se gerar energia. Então, eu tenho uma área muito extensa, com um grande potencial energético, junto à região norte do Brasil, e uma outra área extensa, com grande potencial energético, junto à região parte sudeste, parte centro-oeste e parte do sul do Brasil. Para ficar mais fácil, eu associo essa região ao norte com a bacia do rio Amazonas, a área cortada pelo rio Amazonas e seus afluentes e subafluentes, enquanto que essa área mais em direção ao centro-sul com a bacia hidrográfica do rio Paraná. E aí, quando eu olho para essa tabela, o que eu percebo? Eu tenho a bacia do rio Amazonas, eu tenho a bacia do rio Paraná, como as bacias em que não apenas a operação em geração de energia é bastante significativa, mas o potencial também é bastante significativo. Vou fazer com outra cor aqui para vocês perceberem. E aí a gente vai perceber no próximo slide, gente, que ao analisarmos a bacia amazônica especificamente, a gente tem a bacia com o maior potencial hidrelétrico a ser aproveitado no Brasil, porque ainda perto do total foi pouco aproveitado. E quando a gente olha para a bacia do Rio Paraná, a gente tem a bacia com maior potencial hidrelétrico aproveitado, porque do potencial geral eu tenho um aproveitamento já em operação bastante significativo. Significa que todas as outras a gente vai descartar, Morrinho? Não. Ainda no final da aula eu vou trabalhar com vocês um destaque na bacia do Rio Tocantins e um destaque na bacia do Rio São Francisco. E se você tiver domínio sobre essas bacias hidrográficas lá na geografia física, associando com a questão energética aqui na geografia econômica, seu caminho está muito bem traçado aí para que você tenha sucesso nas questões que envolvem esses assuntos, beleza? Tomando então por base aqueles dados da tabela e do mapa que a gente analisou, vamos destacar agora as duas grandes bacias hidrográficas em relação à geração de eletricidade. A bacia amazônica, que se destaca pelo grande potencial a ser aproveitado, e posteriormente a bacia do Paraná, pelo grande potencial já aproveitado. No caso da bacia amazônica, por que não há um aproveitamento tão grande desse potencial? Eu olho para essa região e vejo que é uma região que se caracteriza como um vazio demográfico. A gente já estudou isso lá no comecinho do ano. É uma região não só que é apenas um vazio demográfico, mas é uma região de uma taxa de urbanização bem reduzida, de uma taxa de industrialização também reduzida. Por conta disso, a gente percebe que o mercado consumidor dessa região específica é um mercado consumidor bastante restrito. No entanto, como existe uma demanda nacional crescente por energia, e essa demanda se concentra em especial no Centro-Sul, essa região amazônica tem sido vista como um novo fronte energético para a produção de hidroeletricidade no Brasil, em que a geração acontece nessa região e essa geração é transmitida, essa energia, perdão, é transmitida através de linhas de transmissão até o Centro-Sul do Brasil. Por isso esse potencial aí pode ser cada vez mais aproveitado. O fato de não ser pouco aproveitado, o fato de ser pouco aproveitado não significa que não tem usinas nessa região. E as principais usinas que a gente tem nessa região são usinas relativamente novas. Destaco para vocês ao longo dessa bacia hidrográfica alguns rios. O rio Amazonas, que desemboca no Oceano Atlântico e que nasce fora do território brasileiro em território peruano. Esse rio é um rio de planície, esse rio não apresenta grande potencial energético. Os rios que são afluentes do Amazonas são os que apresentam esse potencial energético. E aí eu posso destacar o rio Madeira, posso destacar o rio Tapajós e posso destacar o rio Xingu. Vou encontrar no rio Madeira, no estado de Rondônia, duas hidrelétricas, Jirau e Santo Antônio. Vou encontrar no rio Xingu, perto do rio Amazonas, a usina hidrelétrica de Belo Monte, bastante famosa nos últimos anos em função de sua construção, e vamos encontrar em breve, junto ao rio Tapajós, um complexo de 5 hidrelétricas, no qual a mais importante, eu estou fazendo até mesmo em verde, para destacar que ela não está pronta, a usina de São Luís do Tapajós, ou usina de São Luís. O que eu posso trazer de novo para vocês?
Essas usinas que são novas na região norte, que é uma região de clima equatorial, são usinas com aquela tecnologia diferente, usinas a fio d'água. A usina de São Luís do Tapajós, no Rio Tapajós, é uma usina mais diferente ainda, que eles chamam de usina plataforma. Por que usina plataforma? Porque ela é análoga a uma plataforma de petróleo. Quando você tem uma plataforma que extrai petróleo para geração de energia posterior, você tem grande desenvolvimento do entorno dessa plataforma de petróleo em alto mar? Não. A ideia da usina plataforma é instalar a usina no meio da floresta e não permitir a ocupação no entorno da usina, que ela tenha um funcionamento quase que automático, sem necessidade de grande intervenção durante seu funcionamento, para assim fazer uma usina relativamente mais sustentável, sem a intervenção humana tão significativa, sem grandes construções no seu entorno. Está em projeto, né? Isso ainda leva certo tempo para sair do papel e ser colocado na prática, mas que de repente algum vestibular pode abordar aí com vocês. Já olhando, pessoal, para a região sudeste, para a região sul, um pouquinho do centro-oeste, onde eu encontro a bacia do Paraná, eu tenho a bacia com o maior potencial aproveitado. E é justamente porque nessa região do centro-sul do Brasil, eu tenho uma maior concentração populacional, eu tenho uma maior parcela dessa população vivendo em cidades e eu tenho uma atividade industrial muito mais desenvolvida. Quer dizer que a demanda por energia elétrica é muito maior. E aí o que eu vou perceber nessa região? Mais usinas, usinas mais antigas, naquele tipo de construção que traz um maior impacto social e ambiental. E quais são as usinas que eu preciso conhecer nessa região, Morrinho? Trago aqui uma lista para vocês. Antes, quero mostrar alguns rios importantes para vocês que aparecem nessa lista. Um rio muito importante é o Rio Paraná. O Rio Paraná desenha a fronteira de São Paulo com o Mato Grosso do Sul, do Paraná com o Mato Grosso do Sul, do Brasil com o Paraguai e do Paraguai com a Argentina. Então, toda essa extensão aqui é referente em azul ao Rio Paraná. Afluentes importantes para a gente analisar no Rio Paraná. Rio Tietê, que passa pela cidade de São Paulo e cruza o estado de São Paulo. Está aqui marcado em vermelhinho. Vou marcar em preto o Rio Grande que traça a fronteira de São Paulo e Minas Gerais, desenhando aí o contorno ao norte do estado de São Paulo. Vou escrever com a letra G aqui a identificação do Rio Grande. E não aparece, turma, nessa lista, mas existe um outro rio interessante para você memorizar. Vou colocar aqui em verde, que é o Rio Paranapanema, que desenha essa fronteira de São Paulo com o Paraná. E eu vou escrever um PP aqui no mapa para identificá-lo para vocês. Quando eu olho para o Rio Grande, junto, turma, a região de Capitólio, a gente tem uma usina bem famosa, que é a usina de Furnas. Abastece as necessidades do norte do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, oeste mineiro, sul de Goiás, parte do Mato Grosso do Sul. Quando olhamos, turma, para a região noroeste do estado de São Paulo, tanto no Rio Tietê quanto no Rio Paraná, encontramos o complexo Urubupungá, que é um complexo de hidrelétricas, 3 hidrelétricas em questão. No Rio Tietê, a hidrelétrica de Três Irmãos. No Rio Paraná, as hidrelétricas de Ilha Solteira e de Jupiá. É mais para ter noção aqui, não vejo necessidade de decorar. E a hidrelétrica mais importante em questão aparece na fronteira do Brasil com o Paraguai, que é a hidrelétrica de Itaipu, que é uma hidrelétrica binacional. Binacional porque metade da hidrelétrica é brasileira, metade da hidrelétrica é paraguaia. Mesmo que o Paraguai não tenha a mesma demanda energética brasileira, como o Rio Paraná é um rio fronteiriço, as águas pertencentes a esse rio pertencem metade ao Brasil, metade ao Paraguai. Logo, a energia gerada pertence também metade ao Brasil, metade ao Paraguai. Beleza? Então, aí, as principais hidrelétricas que eu tenho na bacia do Paraná. Hoje, turma, binacional, Itaipu binacional, é considerada a segunda maior hidrelétrica do nosso planeta, perde apenas para a hidrelétrica de Três Gargantas, que fica na China. Belo Monte, que está praticamente pronta, já foi parte dela inaugurada no Rio Xingu, seria a terceira maior do nosso planeta, a maior totalmente brasileira, até porque Itaipu é binacional. E a quarta colocada, a gente vai ver na bacia do Tocantins, que é a usina de Tucuruí, que talvez aí na geografia física vocês já tenham visto aí na parte ligada ao projeto Carajás.
Beleza? Então, vamos para o próximo slide para a gente encerrar esse nosso papo de hoje. Trago a vocês, então, nesse último slide, as duas últimas bacias hidrográficas que a gente precisa destacar em relação àquelas que são as mais importantes na geração de energia hidrelétrica no nosso território. Trago para vocês, nessa primeira imagem ao norte, a bacia do Rio Tocantins. Então, aqui eu desenho para vocês o traçado, ou parte do traçado do Rio Tocantins. Rio Tocantins, que tem como afluente o Rio Araguaia. E aí veja que o encontro das águas desses dois rios desenha a fronteira ao norte do estado do Tocantins. E que, ao norte do Rio Tocantins, no estado do Pará, a gente encontra uma grande hidrelétrica, a maior hidrelétrica totalmente brasileira até pouco tempo atrás, a usina hidrelétrica de Tucuruí. Usina hidrelétrica essa que, como eu falei para vocês, está vinculada ao projeto de mineração na região da Serra dos Carajás, junto com outras obras importantes de infraestrutura, como a gente tem aqui sinalizado a ferrovia dos Carajás, bem como o porto de Itaqui ou da Ponta da Madeira, na cidade de São Luís, no Maranhão. Fundamental a usina de Tucuruí no abastecimento energético de metalúrgicas na região norte e da própria população do norte e de parte do nordeste brasileiro. Já no caso do Rio São Francisco, a gente tem aqui o traçado final do Rio São Francisco. Ele desemboca no Oceano Atlântico, entre os estados de Sergipe e Alagoas. E a hidrelétrica que eu destaco a vocês, a represa de Sobradinho, a hidrelétrica de Sobradinho, aparece bem no cantinho desse mapa, até porque a ideia desse mapa é mostrar o projeto de transposição do São Francisco, que não tem nada a ver com a questão de geração de energia. Essa hidrelétrica de Sobradinho, ela está localizada perto de duas cidades importantes, as cidades, turma, de Juazeiro, no estado da Bahia, e de Petrolina, no estado de Pernambuco, cada uma de um lado do Rio São Francisco. Vimos que essa hidrelétrica ela é muito importante nos projetos de irrigação agrícola da região Nordeste, em especial do Sertão, onde a gente encontra cultivo de uva, mamão, melão, melancia, manga, frutas muitas vezes voltadas aí para o mercado externo. E que existe uma referência cultural muito forte à hidrelétrica de Sobradinho, com a expressão de o sertão vai virar mar. Tamanha é a represa do Sobradinho e a extensão dela junto aí à região do sertão nordestino. É muito interessante para ajudar no estudo desse assunto você pegar um mapa físico do Brasil, destacar esses rios que foram destacados ao longo dessa aula e buscar ter noção da localização geográfica dessas hidrelétricas. Beleza? Bons estudos para todos vocês, esclareçam suas dúvidas e continuem se cuidando. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.